E aí, galera, beleza? Nesse vídeo eu vou tentar fazer um desafio. O desafio é, pra mim, tentar ensinar pra vocês HTML em 10 minutos. E pra vocês, tentar aprender HTML em 10 minutos. Então é isso. Não tenho muito o que falar, vamos logo pro vídeo. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou olhar e vou te ajudar. Se você conhece alguém que quer aprender HTML em 10 minutos, manda para essa pessoa esse vídeo. Vamos lá. Beleza, então vamos lá. O que é HTML, certo? O HTML ele é o corpo do site, tudo que compõe o site, os elementos daquele site. Ignora a estilização, ignora a aparência do site e foca nos elementos que tem naquele site. Tem um título, uma imagem, um texto, tudo aquilo ali é HTML, são elementos do HTML, certo? Por que o corpo? Porque a gente, por exemplo, a gente tem duas mãos, a maioria das pessoas tem duas mãos, dois braços, todo mundo tem cabeça. Então, o que compõe a gente é o que a gente é o HTML. Tudo que a gente usa para embelezar e a parte de estilização seria o CSS. No site é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu peguei um site aqui. Eu pesquisei marmota na Wikipédia. Esse site, qual seria o corpo desse site? Esse site tem título, esse site tem essa área aqui do lado, que tem a logo, tem todos esses links aqui, tem essa barra de pesquisa aqui em cima, tudo isso são elementos, certo? Tem esses dois botões aqui, artigo e discussão. Tem o texto sobre a marmota e tem a imagem da marmota. Então, basicamente é isso. Você identificar os elementos de uma página, ignorando como é que eles estão dispostos e como é que eles estão utilizados, é você identificar qual é o HTML daquela página. O HTML, ele se traduz por linguagem de marcação de hipertexto. Como assim? Não entendi nada. O que é hipertexto, né? O que é um texto normal? Um texto normal é um texto que tem várias linhas. Aí, ó. Segue as páginas e segue linha por linha. Um hipertexto, ele é um texto tipo locão. Você tem blocos de páginas, certo? Então, tipo, uma página vai para outra, que vai para outra. Então, o HTML ele é hipertexto, porque você tem blocos de elementos. Você pode ter um bloco que tem um título que está relacionado com um texto, com uma imagem, e embaixo você já tem outra coisa que se relaciona com a de cima. Então, é um texto que ele não é linear, certo? O hipertexto, em sua definição, é uma forma de escrita e leitura não linear, com blocos de informação ligados a palavras, parte do texto, por exemplo, imagens. Beleza. Ok, já sabemos o que é HTML. Então, vamos ver quais são os elementos mais usados para a gente conseguir construir um pequeno sitezinho aqui em 10 minutos. Uma tag de HTML é o tipo de elemento que você vai utilizar, certo? A tag é o elemento que você utiliza para informar a estrutura do site. Eles são interpretados pelo navegador dentro do documento HTML, certo? Então, você tem um arquivo, que é um arquivo do tipo HTML, e lá dentro você tem uma tag. Aí você fala para o navegador, isso aqui é um título, isso aqui é uma imagem, isso aqui é um texto, isso aqui, sabe? Então, tipo, o que você falar ali, o navegador vai poder traduzir para o que realmente é. Então, se você passar um texto, ele vai traduzir e vai colocar um texto na tela. Se você passar uma imagem, ele vai traduzir e botar a imagem na tela. Se você passar uma imagem e dizer para o navegador que é um texto, não vai funcionar. Ele vai ou mostrar um texto loucão, ou vai dar um bug louco. Então, basicamente é isso. As tags são os tipos de elementos que você informa para o navegador que você quer utilizar. E a forma como o HTML forma essas tags é assim. Você escreve a tag e fecha assim. E algumas delas você escreve e fecha no mesmo lugar. Então, por exemplo, se você tiver um título, você começa aqui e bota, isso aqui é título. Aí, em vez de tag, você vai ter a tag do título. E depois você fecha com a tag do título. E o que tiver aqui entre essas duas coisas é a coisa que você quer que esteja escrita, sacou? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu quiser escrever um parágrafo, por exemplo, a tag é o elemento que você utiliza, blá, blá, blá. Então, você vai colocar no início P e no final /P, para dizer que aquela tag de parágrafo acabou. E aí, no meio, você escreve todo o seu parágrafo.
Se eu quiser usar uma imagem, aí você entra em um tipo de elemento que não precisa nem abrir nem fechar, ele só tem uma tag só que abre e fecha. E aí você coloca o tipo imagem, img, e a imagem, ela precisa desse acompanhante aqui, que a gente vai ver depois o que é um atributo. Mas ela precisa desse atributo, que é qual imagem é, onde é que está? É o caminho daquela imagem. Então, é o SRC, o source. E aí você coloca source igual e aí bota o caminho aqui da imagem, para que ela possa aparecer lá na tela, senão o navegador não vai achar. Então, vamos lá. O que são atributos, como o source que a gente viu da imagem? Os atributos, eles são modificadores de uma tag. Eles dão propriedades especiais. Como o source, ele dá a propriedade para dizer onde está aquela imagem. Então, você tem atributos tipo o class, que ele diz qual é a classe. Ele diz qual é a classe de um ou mais elementos. Então, por exemplo, eu vou ter elementos da classe título. E aí, eu vou colocar a tag do título. E aí, eu vou colocar class título. E aí, todo mundo que tiver essa classe, eu posso fazer alguma coisa especial com aquele grupo de elementos. Eu tenho o atributo ID, que ele vai dizer qual é o ID único de um elemento. Então, por exemplo, se eu tiver um título e o ID dele for título, então aquele elemento eu identifico como título, não tem mais nenhum outro igual. Eu tenho um atributo style, que você consegue estilizar com o CSS um elemento. Então, tem vários atributos legais que você consegue modificar um elemento da forma que você quiser. Então, vamos lá. Quais são as tags mais utilizadas? O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir um documento HTML e eu vou utilizar as tags mais utilizadas para a gente poder formar um sitezinho só com HTML, certo? Vamos pegar como inspiração o site da Marmota. Então, eu vou colocar lá. Vamos lá. Tem um título, um texto e uma imagem. Vamos focar só nessa parte, certo? Então, vamos lá. O primeiro elemento mais utilizado é o título. Nos títulos, a gente tem isso aqui, ó, categorias H1, H2, H3, H4, H5, H6. São tamanhos. H1 é o maior título. H2 já vai menor. H3 menor ainda. Até que o H6 é o menor título de todos, certo? Então, eu vou aqui na minha pasta de projetos e vou criar um novo projeto, certo? Eu vou criar um projeto da Marmota. E aqui dentro eu vou abrir essa pasta com o Visual Studio Code. Quando você instala o Code, ele já te dá uma opção aqui, ó, tá vendo? Abrir com Code. Você pode, na instalação, criar essa opção. Então, eu vou clicar aqui e abrir essa pasta com Code. No próprio Visual Studio Code, eu vou criar um index.html. Pronto, esse é meu arquivo HTML, certo? O fato dele ter essa terminação .html fala para o navegador que ele pode ler. O navegador consegue ler arquivos do tipo HTML, entendeu? Tá, é só chegar aqui e colocar H1 marmota? Não, vamos com calma. O HTML, ele tem uma estrutura básica, certo? Você precisa dizer que é um arquivo HTML. Esse arquivo HTML, ele tem uma head, e também tem um body. E aqui na head, você vai colocar coisas que não são vistas, mas que o navegador precisa. Por exemplo, o navegador precisa saber qual é o título que ele vai colocar aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é o title. O navegador precisa disso. Então, dentro da head, que é uma tag para você guardar elementos que não são vistos, você vai colocar uma tag title e você vai colocar qual é o título que você quer mostrar. Eu vou botar site da Marmota. Além disso, também vou colocar qual é a língua do site, certo? Aí você coloca isso aqui, ó. Meta char7 UTF-8. Char7 é conjunto de caracteres. Você está falando que o conjunto de caracteres que você vai usar é o UTF-8, que é do Brasil. E dentro do body, então você tem a head, que é os elementos não vistos, que são as meta tags e outras coisas aí, que vocês podem depois dar uma estudada. E dentro do body, você tem o corpo do seu site. O HTML não é o corpo, então você vai ter o corpo do site. Você vai ter título, imagem, isso aqui. A gente vai ter, então, primeiro um título, né? Vamos colocar o H1, que é o título que a gente mais utiliza, que é o grandão. Marmota. Eu vou salvar, vou na minha pasta e olha só o que aconteceu. Já está aqui com a marca do Google Chrome. Porque o navegador ele já sabe que isso aqui é um HTML. Vou clicar para vocês verem. Ó, Marmota. E aqui o título
Dá pra ver aqui? Site da marmota. Então tá tudo correndo bem no Brasil. Quer dizer. Enfim, pronto. Então a gente já viu o subtítulo. Deixa eu mostrar para vocês como seria um H3. Ah, já sei, vou colocar um subtítulo H3. Só para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho entre os Hs. Então H3 vai estar o animal mais fofinho do Brasil. Nem sei se tem marmota no Brasil. Meu Deus. E eu vou dar F5 aqui. Ó, que bonitinho, o animal mais fofinho do Brasil. Eu acredito que seria a melhor prática colocar aqui H2, porque é o seguinte, né? Já que é o subtítulo. Então eu vou colocar só por isso, mas tanto faz. Então ele vai crescer um pouquinho. Aí, ó, o animal mais fofinho do Brasil. Próxima tag mais utilizada é o parágrafo. Quando você quer escrever alguma coisa, você vai usar a tag P. Essa outra tag aqui, spam, ela é usada para, tipo, parágrafos menores. Tipo assim, eu quero explicar o que tem dentro de uma imagem. Aí eu coloco, assim, a legenda da imagem como spam. Algumas informações pequenas, sacou? Então, vamos colocar um parágrafo aqui, P. E eu vou copiar lá o que tem da marmota. Aqui, as marmotas são roedores, blá, blá, blá. Não sei o que lá, imprevisto. Vou copiar aqui até Europa. E aí, pronto. Esse aqui é o meu parágrafo, certo? Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre quais são as minhas extensões do VS Code, porque, tipo, por exemplo, essa imagenzinha aqui, o fato de ter formatado perfeitamente. Ou então no final desse vídeo eu explico. Pronto, vamos lá dar Ctrl S para salvar e vamos lá ver como ficou. 5. Ó, que bonitinho, já ficou aqui. Quer dizer, bonitinho não, porque o HTML não deixa bonitinho não, quem deixa bonitinho é o CSS. Mas já tem aqui meu título, meu subtítulo e o parágrafo. Agora vamos colocar uma imagem. Essa é a terceira tag mais utilizada, certo? Essa tag cria uma imagem na sua página. Ela é uma tag que não precisa duas para abrir e fechar. Ela fecha sozinha, certo? Ela precisa do atributo source, como eu falei. E esse atributo source pode ser um link ou pode ser você baixar a imagem, colocar nos assets do seu projeto e mostrar para ele qual é o caminho. Por exemplo, aqui, projeto, assets, imagem, .png. E tem esse outro atributo aqui, o alt, que é para acessibilidade, para você dizer o que é que tem naquilo ali, sabe? Então vamos usar ele porque é bem legal. Então, ó, vamos lá. Eu quero uma imagem, vai, fecha. A gente, desculpa, eu sempre esqueço de dar zoom. Mas é bem melhor para ver. Eu quero uma imagem, então eu vou abrir, fechar aqui, source igual a alguma coisa e o alt igual a alguma coisa. É óbvio que a imagem vai ser da marmota. Imagem da marmota. Assim não, eu quero explicar direitinho. Imagem de uma marmota. O que é que ela tá fazendo? Sentadinha nas pedras. Oh, meu Deus. Vamos fazer assim, abrir a imagem no nova guia. Eu vou copiar esse link aqui, tá vendo? Então o meu SRC vai ser esse. Ctrl S. Imagem de uma marmota sentadinha nas pedras. Ctrl S. Vamos lá ver o site da marmota. Se prestou. Olha ela lá, que fofinha. Uma outra tag muito utilizada é uma tag de links. Você vai criar um link dentro da sua página, certo? Por exemplo, do nada eu quero redirecionar alguém para o Facebook. E aí eu vou lá e coloco. Clique aqui. Aí tem o link, né? Deixa eu botar meu rosto para cá. Aí um parágrafo aqui. Abre e fecha parágrafo dizendo: clique aqui para acessar o Facebook. E o aqui vai ter um link. Então eu boto a tag de link aqui. Aí ela precisa do atributo href e fecha o A. Beleza? Então vamos fazer rapidinho. E aí pronto, vamos colocar um parágrafo. Clique aqui para acessar o Facebook. Vamos colocar o Google, né? Porque o Facebook é muito nada a ver para o site da marmota. E aí aqui vai ter um link A. E aí aqui vai ser clicável. Certo? Tá, basta isso? Não. Igual a imagem, a gente precisa passar um atributo para dizer onde tá e qual. Então, nesse caso, qual é o link, né? href, que é o nome do atributo, que é referência. E aí a gente passa https. Como é? https
google.com. Pronto. E aí a gente vai lá no nosso site da Marmota, aperta F5, clique aqui para acessar o Google. E aí ele vai direto para o Google. Depois eu posso fazer um vídeo explicando quais são as extensões do VS Code que eu uso, mas basicamente são essas aqui. Color Highlight, CSS Modules, Material Icon, Omni-Theme, Português, Prettier, aqui é de Prolog, não tem nada a ver, VS Code, Styles e Code Spell Checker, certo? Então é isso. Tem outras tags também muito legais para vocês verem. Depois pesquisem sobre a tag Form, pesquisem sobre a tag UL, que é para fazer listas, OL para fazer listas ordenadas. Então tem muitas tags de HTML e vai depender do que você quer fazer no seu site, certo? Form, você cria um formulário com inputs e coisas para a pessoa poder colocar. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha conseguido aprender com esse desafio. Mas é isso. Valeu, galera. Até a próxima.